Olá pessoal, bem-vindos ao Be Smarter. Hoje vamos falar sobre nossa capacidade quase ilimitada de ignorar nossa ignorância. Será que tudo que acreditamos não passa de uma ilusão? Bem, deixe-me explicar. Pesquisas mostram que se você for exposto repetidamente a uma frase, por exemplo, a temperatura corporal de uma galinha, isso mesmo, a temperatura corporal de uma galinha. Mesmo que nenhuma informação relevante seja dita sobre a temperatura de uma galinha, você estará mais propenso a julgar a próxima afirmação que farei como verdadeira. A temperatura corporal da galinha é de 34 graus. Bem, na verdade não é. Está mais próximo de 41 graus. Mas essa descoberta evidencia um importante aspecto de nossa psicologia e tem um importante papel em como vemos o mundo. Coisas a que somos expostos constantemente parecem mais verdadeiras, e esse fenômeno é chamado de efeito de mera exposição. O efeito de mera exposição funciona através de um mecanismo que temos no cérebro chamado facilidade cognitiva, ou em inglês, cognitive ease. Facilidade cognitiva é uma medida de quão duro seu cérebro está trabalhando. De fácil, como navegar no Facebook, até difícil, como tentar multiplicar 14 por 37 de cabeça. Coisas que são verdadeiras geralmente provocam facilidade cognitiva, como por exemplo, fogo é quente, a Terra gira em torno do Sol, cachorros têm 4 patas e por aí em diante. Essas coisas não apenas parecem verdade, mas também familiares, fáceis e parecem certas. Tudo isso é resultado da facilidade cognitiva. Agora, um problema surge porque facilidade cognitiva pode ser criada artificialmente de outras formas. Uma das formas é simplesmente repetir o estímulo. Em um experimento clássico feito em 2 universidades, pesquisadores colocaram anúncios nos jornais das universidades, cada anúncio contendo apenas uma dessas palavras sem sentido. Elas foram impressas com frequências diferentes, uma palavra aparecendo no jornal apenas uma vez, enquanto outras apareciam 2, 5, 10 ou 25 vezes. A frequência das palavras foi invertida na outra universidade. Ao final do experimento, pesquisadores mandaram questionários pedindo às pessoas que avaliassem o significado de cada uma dessas palavras sem sentido, numa escala entre significa algo bom e significa algo ruim, e os resultados foram claros. Quanto mais frequentemente uma palavra aparecia no jornal, mais as pessoas sentiam que significava algo bom. Então, com repetição suficiente, mesmo uma palavra sem sentido acaba parecendo familiar e ativa a felicidade cognitiva e sentimentos bons em geral. Experimentos mostram que isso também funciona com caracteres chineses ou até formas aleatórias. As descobertas são ainda mais extensas do que isso. Músicas são julgadas mais favoravelmente após serem ouvidas várias vezes do que quando ouvidas pela primeira vez. E participantes, olhando para álbuns de formatura, julgaram as pessoas nas fotos como mais simpáticas após terem visto suas fotos mais vezes. O que levanta a pergunta: por que existem pessoas famosas? Simplesmente porque você escutou seus nomes e viu seus rostos várias e várias vezes. Agora eles são familiares. Você teve experiência com eles no passado e, portanto, eles são processados com facilidade cognitiva, o que também faz você se sentir bem. Este é o núcleo da indústria de propaganda. A ideia de que, se repetida suficientemente, até a água preta gaseificada com açúcar parece deliciosa. Mas talvez não devesse ser surpresa que estímulos repetitivos são percebidos de forma mais favorável. No final das contas, o nosso cérebro evoluiu para identificar ameaças, e qualquer coisa nova é uma ameaça em potencial. Mas quando você é exposto repetidas vezes e nada ruim acontece, se torna familiar, confortável e, portanto, um sinal de segurança ao invés de uma ameaça. Este fenômeno se estende além de seres humanos. Galinhas que escutaram um tom quando estavam no ovo, mais tarde manifestaram menos estresse ao ouvirem o mesmo tom quando crescidas. Porém, repetição não é a única forma de criar facilidade cognitiva. Imagens com alto contraste são percebidas pelo cérebro com mais facilidade cognitiva, fazendo com que pareçam boas, o que explica a maioria dos filtros do Instagram. Em outro estudo, pessoas que viram imagens em que o contorno aparecia rapidamente e de forma imperceptível antes da imagem, sorriram e relaxaram suas sobrancelhas como medido pelos eletrodos nesses músculos. Vídeos com baixa qualidade de som e baixo contraste causam tensão cognitiva enquanto você tenta descobrir o que está acontecendo, possivelmente por seu cérebro estar procurando por ameaças. Por isso, preferimos vídeos com alto contraste e áudio nítido. O mesmo se aplica a textos. Por exemplo, qual dessas afirmações parecem mais verdadeiras? Bem, na verdade é uma pegadinha. Albert Einstein nasceu em 1879, mas estudos mostram que na maioria das vezes as pessoas vão escolher a resposta mais legível. Textos em negrito com alto contraste são mais fáceis e mais rápidos de ler, o que traz maior facilidade cognitiva e, portanto, parecem mais verdadeiras. Estar feliz, na verdade, te torna mais propenso a experimentar facilidade cognitiva, pois te torna mais intuitivo. Vamos tentar uma coisa. O que conecta essas 3 coisas?
cottage, suíço e parmesão. Em geral, reconhecemos uma única solução: queijo. Queijo cottage, queijo suíço e queijo parmesão. Claro que nem todo o conjunto de 3 palavras divide uma conexão, mas o que é incrível é que estudos mostram que pessoas podem determinar se há uma conexão ou não em apenas alguns segundos. Isso antes de descobrirem o que a associação realmente é. Isto se deve à sensação de facilidade cognitiva. Em algum lugar dentro do cérebro, essas associações causam um lampejo de reconhecimento, que passa por uma sensação boa. É por essa razão que as pessoas falam para usar a sua intuição numa prova de múltipla escolha se você não tiver certeza da resposta. Um teste usando conjunto similar de 3 perguntas concluiu que 90% das pessoas cometeu pelo menos um erro quando as perguntas foram impressas de forma clara. Mas quando o teste foi impresso de forma menos clara, a taxa de erro caiu para 35%. Tornar o teste difícil de ler, na verdade, aumentou o resultado positivo dos testes. Isso acontece porque um teste ilegível gera tensão cognitiva, forçando o cérebro a trabalhar mais. E isto ajuda a evitar o erro da resposta intuitiva. Facilidade cognitiva é útil para ser criativo e intuitivo, mas também te torna mais ingênuo. Em áreas como física e matemática, onde as respostas são contraintuitivas e há muitos equívocos, é importante ser mais atento. Esta atenção requer esforço e também está associada com se sentir feliz. Você já notou que alguns dos melhores cientistas e mentes analíticas são mal-humorados e desconfiados de tudo? Isso pode ser mais do que falta de habilidade social, pode ser algo essencial para que eles façam seus trabalhos. Isto é um paradoxo de aprendizado e pensamento crítico. Facilidade cognitiva é agradável, fácil, familiar e realmente te torna mais criativo e intuitivo, mas também pode te enganar, pode fazer coisas parecerem verdadeiras quando não são, e você pode sentir que está aprendendo quando na verdade não está. Por outro lado, ser cético e analítico requer mais esforço mental, é mais confuso e menos prazeroso, mas é a melhor forma de separar fato da ficção. Você pode pensar que o objetivo desse vídeo é dizer que nós devemos pensar criticamente com mais frequência, mas não é isso. Um pensador analítico pode levar meia hora só para escolher uma escova de dentes. Definitivamente, há momentos em que a facilidade cognitiva é o estado mental apropriado, para podermos reagir de forma intuitiva em situações familiares do dia a dia. Por que pensar mais do que você precisa? Então, a chave é identificar aqueles momentos onde pensar um pouco mais é necessário. Mas com compartilhamento e repetição de ideias mais fácil do que nunca, acho que temos que ser mais atentos para distinguir o que realmente é verdade daquilo que simplesmente escutamos várias vezes. Quanto mais algo é repetido, mais começa a parecer verdade. Bom, vamos a algo que repito sempre. Inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito, pois ainda temos muito conteúdo incrível a caminho. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.